A recente história da compra da casa do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, é muito instrutiva. Na verdade, ela representa um clássico, um filme que já vimos e um filme cujo argumento corre mais ou menos assim. Em primeiro lugar, alguém escreve uma denúncia anónima que remete ao Ministério Público. Mais tarde, o denunciante ou o próprio Ministério Público fala então chegar a um jornalista que, por sua vez, divulga o conteúdo dessa denúncia anónima. Seguidamente, num terceiro andamento, um outro jornalista ou o mesmo questiona então o Ministério Público, que, solícito, confirma ao jornalista que recebeu a denúncia e que abriu a competente investigação. Eis então o momento esperado. A partir daqui, os jornais e as televisões já podem, agora legitimamente, noticiar que Fernando Medina está a ser investigado e que as suspeitas incidem sobre a compra da sua casa, um duplex em zona de luxo. Conheço bem a armadilha política porque também já fui vítima dela. Ela encerra, aliás, um requinte de perversidade que consiste em que a vítima se torne duplamente vítima. Vítima da calúnia em primeiro lugar, mas impedido de reclamar essa condição, pois se o fizer, estará a vitimizar-se. Na verdade, a circunstância da cilada impõe-lhe que deixe de ser vítima para ser apenas o que é, um alvo. O que deve fazer, a partir daqui, dizem eles, não é denunciar a artimanha, mas sim explicar-se. Sim, explicar-se com detalhe, pormenor atrás de pormenor, respondendo às insinuações mais torpes. Os cínicos dirão, queremos tudo esclarecido. A partir daqui, o que vemos é o Estado de Direito invertido. Competirá então a partir daqui ao candidato provar a sua inocência e defender-se de toda a infâmia. Tudo isto é idêntico, dirão. Na verdade, tudo isto é penosamente idêntico ao que já vimos anteriormente. Mas afinal, o que é que torna esta golpada particularmente repugnante? Há por um lado a cobardia do ato anónimo, sim. Há também a calúnia da denúncia, há o debate político da campanha que fica conspurcado por este miserável episódio. Todavia, não iludamos o ponto essencial. É que nada disto se passaria sem a prestimosa contribuição do Ministério Público, que conscientemente, ao tornar pública a denúncia e a investigação, entrega a esta atuarda a legitimidade necessária para que ela se possa transformar no assunto crítico desta campanha eleitoral. Há crimes de que ninguém quer falar, como parece ser o caso da violação de segredo de justiça. Para alguns, a vida pública do país está de tal forma habituada a esta podridão que já não valerá a pena sequer discuti-los. Talvez, mas gostaria de recordar que é justamente esta atitude de indiferença que permite que, com total impunidade, se promovam as mais intensas e violentas campanhas de difamação baseadas em suspeitas absurdas e em maldosas insinuações. Por isso, gostaria de fazer 3 breves observações a este propósito. E a primeira é esta. A principal responsabilidade destas campanhas não é dos jornalistas. A principal responsabilidade é do Ministério Público. Os jornalistas podem ser os autores materiais do crime, aqueles que fazem o trabalho sujo, mas os autores morais, os instigadores, os que dão as informações, os que sugerem as suspeitas, esses são aqueles a quem está atribuída a responsabilidade institucional de guardar o processo. Aliás, num curioso desabafo no inquérito Marquês, um dos investigadores declarou que determinadas informações que vieram nos jornais só podiam ter tido origem ou nele próprio, ou no procurador, ou no juiz. A tão surpreendente admissão gostaria de acrescentar uma outra possibilidade. A terem sido todos os 3 a darem essas informações. É o que me parece realmente mais provável. Em segundo lugar, gostaria de lembrar também que este comportamento é um comportamento criminoso. Este comportamento não é uma irregularidade, um método criticável. Não, é um crime. E o que é mais deprimente é verificar que são justamente as pessoas a quem confiamos a nossa liberdade, a quem confiamos o cumprimento da lei, que conscientemente, deliberadamente,
a violam e a ofendem. E fazem-no não de forma singular, mas de forma continuada. Fazem-no como um método, um modus operandi. Na verdade, estes procedimentos não passam de um comércio, de um negócio, de uma troca de favores. Dá-me informação que eu promovo-te elogios na imprensa. Eu ganho audiências, tu ganhas fama. Finalmente, e em terceiro lugar, o aspecto mais repugnante de tudo isto é a covardia. Porque eles atacam e ferem de longe, da sombra, do escuro. Eles nunca dão a cara por aquilo que fazem. Porque este é um poder oculto. É um poder que vive das trevas e do silêncio. Verdadeiramente, à luz do dia, estes métodos que as autoridades públicas portuguesas utilizam são um fracasso. Volto aos prazos do inquérito Marquês para tentar explicar, embora de forma necessariamente breve, o que está em causa. De acordo com o nosso Código Penal, o prazo máximo de inquérito, na situação mais desfavorável, é de 18 meses. Ora bem, o inquérito Marquês dura há quase 50 meses. 18 meses, 50 meses. O processo Marquês encaminha-se, portanto, para uma violação do prazo que consiste no triplo do que é permitido por lei. Há para aí quem veja nisto tudo um problema de simples atraso na justiça. Uma lamentável demora, mas ainda assim uma questão menor. Uma questão de secretaria, um tema de intendência, um atraso que, lamentavelmente, é muito frequente na justiça portuguesa. Ora bem, esta visão é imprópria de uma cultura democrática de um Estado de Direito, porque ela ignora os prejuízos causados aos cidadãos que são vítimas destes abusos e desta violência. Os prazos previstos na lei constituem direitos subjetivos, direitos das pessoas, direitos individuais, que servem justamente para limitar o poder do Estado e impedir os abusos das autoridades. Esses prazos constituem uma segurança jurídica básica para todos os cidadãos. A segurança de terem um prazo máximo previamente fixado para que o Estado possa manter uma suspeita, seja contra quem for, sem que seja apresentada a devida e formal acusação. Ninguém pode ser eternamente suspeito. Por outro lado, vejo também para aí defendida a tese segundo a qual estes prazos são indicativos e que na prática não obrigam o Estado. Esta tese é muito problemática. Primeiro porque não está escrita na lei. Ela não passa de uma construção artificiosa e abstrata que não encontra nenhum sustento na lei nem na doutrina penal, a não ser na versão autoritária de uma doutrina jurídica segundo a qual o Estado tudo pode fazer e o indivíduo tudo deve aceitar. Não, isto não é próprio de um Estado democrático de direito. Mas o mais grave é que esta tese viola abertamente a lei que expressamente refere existir um prazo máximo de inquérito. Isto é, esta tese não pretende interpretar a lei. Ela pretende alterar a lei que foi aprovada na Assembleia da República. Porque a consequência, na prática, é que não haveria prazo nenhum. Ou pior, o prazo passaria a estar à disposição de decisões arbitrárias das nossas instituições tomadas caso a caso. Para uns cumprem-se os prazos, para outros, esses prazos, pura e simplesmente, são ignorados como se não existissem. Acontece que ninguém está acima da lei. Nem os cidadãos, nem o Ministério Público. O Ministério Público tem que cumprir a lei. A questão dos prazos é, portanto, e em primeiro lugar, uma questão de legalidade, uma questão de violação de direitos, uma questão de garantias para os cidadãos. Sem prazos, o princípio elementar de um processo justo e equitativo é pura e simplesmente substituído pela suprema perfídia de que, não havendo acusação, ela torna impossível a defesa.